Queridos alunos, queridas alunas da turma C5. Pessoal, nós estamos aqui, eu sou o professor Edmilson, professor de História. Nós estamos estudando a Primeira Guerra Mundial. Então eu vou gravar este vídeo para explicar mais uma parte aqui do conteúdo. Então na aula de hoje nós vamos ver sobre o expansionismo da Rússia, né? A expansão russa durante as batalhas da Primeira Guerra Mundial. Depois que a Rússia, depois do seu ingresso na Tríplice Entente, quando a Rússia entrou para a Tríplice Entente, a Rússia passou a pleitear o controle dos estreitos de Bósforo e de Dardanelos, ambos sob o domínio agonizante do Império Turco. Para justificar a sua política expansionista de expandir o território, o Império Russo defendia o pan-eslavismo. Esse pan-eslavismo é uma teoria segundo a qual a Mãe Rússia, né, tinha o direito e o dever de proteger as pequenas nações eslavas dos Balcãs. Uma dessas nações, a Sérvia, gravem bem, desejava unir todos os povos eslavos daquela região e formar assim a Grande Sérvia. Mas uma parte dos eslavos estava sob o domínio do Império Austro-Húngaro e a outra sob o controle do Império Turco. Para enfrentá-los, a Sérvia aproximou-se da Rússia. A Sérvia tentou amizade com a Rússia, que se comprometeu em ajudá-la, a fim de expandir sua influência, ou seja, a Rússia queria expandir sua influência. O expansionismo russo tinha, no entanto, um forte concorrente. Quem concorria para a expansão da Rússia era a Alemanha. A Alemanha que planejava construir a estrada de ferro Berlim-Bagdá, ou seja, Berlim, capital da Alemanha, Bagdá, a capital do Iraque. Então nós vamos ter o seguinte: a estrada de ferro, que era o sonho da Alemanha, Berlim-Bagdá, para ter acesso às áreas de petróleo, às áreas petrolíferas do Golfo Pérsico. Some-se a isso a emergência dos Estados Unidos. Os Estados Unidos está surgindo aqui como grande potência, né? E os Estados Unidos ainda não era a grande potência. Ele era um país que estava crescendo muito, mas ainda não era a grande potência, né? Então, os Estados Unidos era um país emergente. A emergência dos Estados Unidos e do Japão. O Japão também era um país emergente neste momento, né? Então, vejam bem, como Estados Unidos e Japão, emergentes como potências regionais com pretensões imperialistas. E se compreenderá por que o mundo daquela época repousava sobre um barril de pólvora, né? Porque quem tinha a grande hegemonia era a Grã-Bretanha, a Inglaterra, que agora estava sendo desafiada por novas potências, como por exemplo a Alemanha, né, que surgia aqui com muita força. Vamos falar um pouquinho do que nós chamamos de a paz armada. Desde a unificação da Alemanha, que a Alemanha se unificou como um país só, eram várias regiões fragmentadas, né? E em 1871 a Alemanha se unificou até o início da guerra em 1914. As principais potências europeias lançaram-se numa corrida armamentista. Então, assim, antes de começar a Primeira Guerra Mundial, os países sabiam que a guerra ia acontecer porque eles queriam que a guerra acontecesse. Todos tinham interesse que ela acontecesse. Então, começou uma corrida armamentista. Antes de começar a guerra, começaram a fabricar, produzir mais armas e mais armas. Uma corrida armamentista desenfreada. Adotaram o serviço militar obrigatório e passaram a fabricar armamentos e munições em quantidades cada vez maiores. E aqui um parênteses, ó, começaram escondido um país do outro, né, a fabricar novas armas com novas tecnologias, né? Então, por tudo isso, o período da paz
de paz que antecedeu, né, que veio antes da Primeira Guerra, ficou conhecido como paz armada. Então, antes de começar a Primeira Guerra Mundial, é um período que ficou conhecido como paz armada, porque eles não tinha começado a guerra ainda, mas estavam produzindo muitas armas. Bom, o estopim da guerra. O que é o estopim, né? É quando tu dá o tiro do revólver e o gatilho bate no estopim para detonar a bala. Tá? Então, o estopim é aquilo que vai dar início à Primeira Guerra Mundial. Estavam esperando por um motivo, uma desculpa para começar a guerra. Então, vamos ver o estopim da Primeira Guerra Mundial. Isso sempre cai em vestibular, pessoal. O estopim da Primeira Guerra Mundial. Em 1914, o trono do Império Austro-Húngaro era ocupado por Francisco José, um rei que tinha 85 anos e se encontrava com a saúde bem abalada já. O herdeiro desse rei de 85 anos, né, do Império Austro-Húngaro, o seu herdeiro era um arquiduque, Francisco Ferdinando. Francisco Ferdinando planejava transformar o Império Austro-Húngaro numa monarquia dual, ou seja, uma monarquia tríplice: Áustria, Hungria e Eslava, 3 países em um império. Um império formado por 3 regiões, 3 países: a Áustria, a Hungria e a Eslava, o que ameaçava a independência da Sérvia e contrariava os anseios nacionalistas eslavos de se libertarem do domínio austro-húngaro. No dia 28 de junho de 1914, o arquiduque Francisco Ferdinando e sua esposa visitavam Sarajevo. Para quem não sabe, visitavam num carro conversível sem capota, vermelho, né? Visitavam a capital da Bósnia, Sarajevo. Quando então, né, tiros por militantes da organização nacionalista secreta Jovem Bósnia, uma organização secreta, começa a atirar no carro e que o Francisco Ferdinando ia passando na avenida. Francisco Ferdinando, então, cai morto em plena avenida na capital da Bósnia, em Sarajevo. Então, o que era o que faltava, né, para o início da guerra: a morte do príncipe da Áustria-Hungria, Francisco Ferdinando. Quando ele é assassinado, começa a Primeira Guerra Mundial. O Império Austro-Húngaro acusou o governo sérvio de ser o mandante do crime. E exatamente um mês depois do atentado, declarou guerra à Sérvia. Então ainda levou um mês depois do assassinato para dar início à guerra, quando então o Império Austro-Húngaro acusou o governo sérvio de ser o mandante do crime e um mês depois do atentado declarou guerra à Sérvia, dando início à Primeira Guerra Mundial. Rapidamente, muito rápido, o sistema de alianças entrou em funcionamento. Em 7 dias, as principais potências estavam em guerra. O belicismo tomou conta da Europa. A maioria dos políticos, jornalistas e militares das principais potências desejavam a guerra e diziam que ela seria curta. Queriam a guerra, mas acreditavam que ela seria curta. Quem eram essas potências? De um lado estava a Alemanha, apoiando a Áustria-Hungria e a Itália, né, chamadas potências centrais. De outro lado da guerra estava a Grã-Bretanha, apoiada pela França e pela Rússia, chamado então Tríplice Entente. Tríplice Entente: Grã-Bretanha, França e Rússia. Potências centrais: Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália. E assim começava a Primeira Guerra Mundial. As duas alianças, uma contra a outra, né? Pessoal, nesse momento vou parar por aqui. Um forte abraço para vocês. Se cuidem, saúde aí, tudo de bom.